se o Rick Sanchez finalmente estiver mudando, justamente no momento em que a série prepara um inimigo pior do que Rick Prime e Evil Mori? Bom, porque depois do episódio 6 da 9ª temporada, uma coisa ficou clara. Rick não está só mais apenas bêbado, mais cansado ou mais insuportável que o normal. Ele está diferente. Isso dentro de Rick and Morty é quase mais perigoso que o portal verde abrindo no meio da sala. O Rick, ele sempre foi aquele personagem que transforma trauma em sarcasmo, culpa em arrogância e sofrimento em invenções absurdas que geralmente terminam com o Mori gritando, a Summer julgando todo mundo e o Jerry fazendo cara de quem acabou de descobrir que existe imposto de renda. Só que, para entender o que pode acontecer agora, a gente precisa lembrar por que o Rick virou esse velho amargo, genial, emocionalmente destruído que a gente conhece. Bom, o Rick Sanchez, ele não é ruim simplesmente porque ele gosta de ser ruim. Ele é ruim porque ele aprendeu a sobreviver fingindo que nada importa. Ele perdeu demais, sofreu demais, viu versões infinitas da realidade, enfrentou tragédias, abandonos, mortes, cópias de si mesmo e ainda teve que lidar com o maior castigo emocional do multiverso, ter o Jerry como genro. Bom, em vez de lidar com a dor, ele fez o que todo adulto emocionalmente quebrado faz. Ele fingiu que estava tudo bem. Bebeu, construiu uma arma interdimensional e começou a tratar todo mundo como se fosse descartável. O problema é que o Rick passou tanto tempo tentando provar que não precisava de ninguém que virou prisioneiro da própria inteligência. Ele é o homem mais inteligente do universo. Muitas vezes ele parece incapaz de fazer a coisa mais simples do mundo, quer dizer, eu me importo. Sem transformar, obviamente, isso numa piada cruel 5 segundos depois. Por isso, depois da queda do Rick Prime e depois de tudo que aconteceu com o Evil Mori, o Rick ele ficou claramente sem propósito. O Rick Prime era o fantasma da vingança e a obsessão que moveu o Rick por anos. O Evil Mori era a prova viva de que o sistema criado pelos Ricks era tão podre que até o Mori consegue olhar para aquilo e falar: quer saber? Eu vou embora dessa bagunça antes que eu vire protagonista de terapia em grupo. Bom, quando essas grandes ameaças saem do centro da história, sobra um Rick vazio. Esse vazio apareceu forte desde o primeiro episódio da 9ª temporada. Ele parecia sem direção, sem objetivo, como se tivesse vencido a guerra e descoberto que não sabia viver em tempos de paz. É aquele clássico problema do Rick. Ele sabe destruir o Império Galáctico antes do café da manhã, mas não sabe passar uma tarde normal com a família sem parecer que está fazendo hora extra no inferno. Só que no episódio 6 algo muda, e muda de um jeito bem curioso, porque não é uma mudança grandiosa, um discurso épico, uma música triste e o Rick olhando para o céu como se tivesse acabado de descobrir o poder da amizade. Não, é Rick and Morty. A mudança vem no meio de uma maluquice corporal, mental, científica e completamente absurda. Mas, por trás da zoeira, o episódio mostra uma coisa importante. O Rick, ele teve uma experiência que mexeu com ele. Quando ele pega o Mori e a Summer para fazer exercícios, ele fala que aquilo mudou ele. E o mais interessante é que ele não fala isso e simplesmente volta imediatamente para aquele modo velho, escroto, padrão de fábrica. Durante os exercícios, durante a prova de natação, ele realmente parece outro. Ele está feliz, positivo, animado, carinhoso com os netos. E isso é quase perturbador. Ver o Rick incentivando o Mori e a Summer com carinho dá a mesma sensação de ver o Jerry tomando uma decisão extremamente inteligente. Você fica feliz, mas também fica esperando a pegadinha. O Rick, ele tá sorrindo, apoiando, se envolvendo, sendo presente e isso é enorme. Porque o Rick sempre tentou manter distância emocional de todo mundo. Ele arrastava o Mori para uma aventura perigosa, usava a Summer quando era conveniente e ignorava os sentimentos da Beth e humilhava o Jerry por esporte olímpico. Depois fingia que tudo era só mais um dia normal. Mas nesse episódio ele age como alguém que percebeu que talvez a família não seja só um peso. Talvez seja o único motivo dele ainda não ter desabado completamente. E a cena pós-crédito reforça isso de um jeito simples, mas muito forte. O Rick está educado, carinhoso com o Mori. Ele manda até um abraço, parceiro. Meu amigo, o Rick Sanchez mandando um abraço, parceiro, pro Mori é praticamente um evento cósmico.
É o tipo de coisa que faz o conselho dos Ricks, onde quer que esteja, levantar da cadeira e falar: haha, tem alguma coisa errada nessa dimensão. Porque esse pequeno gesto mostra que o Rick pode estar começando a aceitar algo que ele sempre negou. Ele ama os netos, e mais do que isso, talvez ele queira ser melhor para eles. Agora, a grande pergunta é, isso vai durar? Porque o Rick e Morty não costumam entregar uma evolução emocional sem cobrar um preço. O Rick pode estar mudando, mas isso não significa que ele virou um avô saudável, fitness e emocionalmente disponível que acorda todo dia cedo, toma suco verde e manda mensagem motivacional no grupo da família. Bom, até porque se o Rick entrasse no grupo da família, ele provavelmente apagaria o grupo, apagaria o aplicativo e a empresa inteira só porque o Jerry mandou um bom dia com figurinha de cachorrinho no grupo. Então, o mais provável é que essa mudança seja instável. Ele vai tentar melhorar, mas vai falhar. Vai ter momentos de carinho e momentos de recaída. Vai tentar proteger o Morty e a Summer, mas pode acabar controlando demais. Vai tentar ser mais presente, mas o velho Rick ainda vai aparecer. Com muito sarcasmo, arrogância e aquela energia de quem transforma qualquer conversa emocional em uma ameaça nuclear. E é aí que a série pode ficar muito interessante, porque se o Rick começa a se importar de verdade, ele fica mais vulnerável. O Rick antigo era quase impossível de atingir emocionalmente, porque ele fingia que nada importava. Mas o Rick que ama, que se importa, que quer cuidar dos netos, ele vira um alvo muito mais fácil. E isso pode abrir um caminho para um novo vilão. Não necessariamente um vilão mais inteligente que o Rick Prime, ou mais estratégico que o Yvon Morty. Porque repetir isso seria meio sem graça. O próximo grande inimigo pode ser algo diferente, alguém ou alguma coisa que ataque justamente essa nova fase do Rick. Um vilão que não queira provar que é mais esperto, mas que queira provar que o Rick não merece mudar. Porque pensa comigo, o Rick fez muita coisa ruim. Ele destruiu vidas, abandonou realidade, manipulou pessoas, causou traumas em escala industrial e tratou o multiverso como se fosse um laboratório de escola sem o professor fiscalizando. Se agora ele está tentando ser melhor, o passado dele pode voltar com muita força. E talvez este seja um novo desafio. Não vencer um inimigo externo e muito forte, mas enfrentar as consequências de tudo que ele já fez. Um vilão maior que Rick Prime e Yvon Morty pode ser alguém que use a culpa do Rick contra ele mesmo. Alguém que diga, você quer ser um avô carinhoso agora? Depois de tudo que fez? Isso seria pesado, porque obrigaria o Rick a enfrentar algo que ele sempre evitou. Responsabilidade emocional. Não responsabilidade científica, não salvar o universo, nada de consertar uma máquina, mas olhar para as próprias escolhas e aceitar que inteligência não apaga dano. E nesse cenário, Morty e Summer podem ganhar um papel ainda maior. O Morty provavelmente vai desconfiar dessa mudança porque ele conhece o Rick melhor do que ninguém. Se o Rick chega educado demais, o Morty já deve olhar em volta procurando uma bomba, um alienígena, um contrato abusivo ou quem sabe aí uma dimensão onde ele vai precisar enterrar outra versão de si mesmo. Já a Summer pode ser a pessoa que testa o novo Rick de forma direta. Ela sempre quis ser levada a sério, sempre quis mais espaço, mais respeito, mais protagonismo. Se o Rick realmente mudou, ele vai precisar provar isso tratando o Morty e a Summer não como ferramentas de aventura, mas como uma família de verdade. E talvez seja exatamente para esse lado que a série esteja indo. Um Rick tentando reconstruir laços enquanto uma nova ameaça se aproxima. O episódio 6 pode ser menos sobre o Rick ficando bonzinho e mais sobre o Rick ficando humano. E para um personagem como esse, isso é muito mais perigoso, porque ser humano significa sentir medo, culpa, amor, arrependimento e ter esperança. E esperança pro Rick talvez seja a droga mais perigosa de todos. Então, o que vai acontecer agora? Minha aposta é que a série vai mostrar o Rick tentando mudar, mas sendo colocado à prova. Ele vai ser mais carinhoso? Talvez. Vai continuar sendo sarcástico? Com certeza. Porque tirar o sarcasmo do Rick seria como tirar a inutilidade dramática do Jerry. Perde a identidade. Mas agora, o sarcasmo pode esconder outra coisa. Não só desprezo, pode esconder medo. Medo de falhar, medo de perder a família, medo de descobrir que no fundo ele quer ser feliz.
E se um novo vilão estiver sendo construído, ele provavelmente não vai atacar o Rick mais fraco. Vai atacar o Rick no momento em que ele finalmente começa a se importar. Porque esse é o ponto mais vulnerável dele. No final das contas, depois do episódio 6, o Rick não virou santo, não virou herói puro. E definitivamente não virou alguém que você chamaria para cuidar da sua saúde mental, com certeza. Mas ele pode ter dado o primeiro passo para uma mudança real. Em Rick and Morty, o primeiro passo para mudar geralmente vem acompanhado de explosão, trauma, piada nojenta e alguma criatura brincando em outra dimensão. A grande questão agora é: o Rick vai conseguir ser melhor antes que o passado dele volte para cobrar a conta? Ou essa tentativa de mudança vai ser exatamente o que vai abrir espaço para o maior vilão da série? Comenta aqui embaixo, você acha que o Rick mudou de verdade? Ou isso vai durar menos que a autoestima do Jerry numa reunião de família?